Ok, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Bom, hoje nós vamos fazer de fato a análise do nosso texto, né? Na aula anterior eu falei um pouco mais da parte técnica e teórica, né? Do inglês instrumental, e hoje é o que eu chamo de intensive reading. Na verdade, não, eu uso o termo, né? Oi, Manuel, boa noite. Mas não é exatamente um termo meu, não somente eu que chamo de intensive reading, né? É de fato a técnica que é conhecido no inglês como aquela técnica para você utilizar o texto para aprender a linguagem, né? Então, na outra aula, eu falei sobre como você abordar o texto, como você lê, falei da importância do áudio, então ele está lá disponível para vocês também, tá? No link da plataforma, na versão demonstrativa, você consegue baixar o áudio lá também, tá? Eu falei da importância disso para você poder adquirir o idioma com maior eficiência. Não, o processo natural de aquisição de uma segunda língua é via listening. Então, não vai ter prova de listening, mas você consegue potencializar a sua aprendizagem com o áudio. Tá? Então, todo material que eu puder disponibilizar com o áudio junto, eu vou fazê-lo. Tá? Então, hoje o nosso foco ele é mais na parte da interpretação do texto, né? A interpretação. Vou falar primeiro dessa parte de conteúdo, né? Informação que tem ali. Vamos olhar um pouquinho de vocabulário e depois voltamos pegando alguns pontos gramaticais, né? Para avaliar ali como eles funcionam, né? Então, essa que é a intenção do Intensive Reading. Você aprende, né, o conteúdo, você aprende vocabulário, né, e também analisa estruturas gramaticais. Né? Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui o meu texto com vocês. No final tem um recado importante também para vocês, tá? Sobre a avaliação, né, que nós temos disponível lá para a segunda fase dentro da versão demonstrativa. Depois eu passo para vocês. Ok, vamos lá. Ok, pessoal. Quem aí conseguiu ler o texto? Alguém chegou a dar uma olhada? Achou difícil? Pode mandar para mim aí no bate-papo. Tá? Só deixar pronto aqui por trás do nosso quadro o dicionário, que eu recomendo, né, que vocês utilizem. Tá? Vou deixar ele aqui. Se nós precisarmos de alguma palavrinha aqui do Cambridge, nós recorremos aqui. Ok? Ok, vamos lá. Parágrafo por parágrafo. Primeiro eu vou fazer a leitura dele aqui e comentamos parte de conteúdo, vocabulário. E aí, em seguida, depois que finalizar a primeira página, pelo menos, nós voltamos para olhar essa questão gramatical. Né? Ok, Ben. Então vamos lá. Vamos lá. The word idealism is used by different philosophers in somewhat different senses. We shall understand by it the doctrine that whatever exists, or at any rate, whatever can be known to exist, must be in some sense mental. This doctrine, which is very widely held among philosophers, has several forms and is advocated on several different grounds. The doctrine is so widely held and so interesting in itself that even the briefest survey of philosophy must give some account of it. Ok, então aqui o primeiro parágrafo, ele, né, o título não diz muito, né? Não sei que você tenha uma noção do termo, mas o primeiro já fala da doutrina, né? O que é, da importância dela, difundida na filosofia, né? E essa ideia do idealism, né, o que ele comenta aqui, tem relação com essa questão da existência material, né? Se ela tem existência, se, vamos dizer, a matéria tem existência própria ou se depende da, da concepção das mentes, precisa ser conhecido pelas mentes. Né? Tem essa linha, né? Que todo mundo material seria uma concepção coletiva das mentes. Né? Então é isso que ele vai discutir aqui. E aqui nós temos depois o debate sobre uma das teorias, né? O Berkeley.
Então, como eu falei na semana passada, né, um textinho um pouquinho mais difícil e eu quero que vocês me passem a impressão depois se ele ficou mais fácil ou não. Então vamos lá. Aqui, ó, the word idealism, então a palavra, né, idealismo, ou pega o conceito, um conceito da filosofia, is used by different philosophers in somewhat different senses. E aqui, de alguma forma, né, de alguma maneira, em diferentes sentidos. Aqui tem sense como sentido, sentido mesmo até de significado. Tem o uso de senses aqui de uma outra forma. Tá? Vamos lá. We shall understand by it the doctrine that whatever exists. Então, nós, enfim, devemos entender por isso como a doutrina de que qualquer coisa, whatever, aí aqui olha, somewhat, whatever exists, qualquer coisa que exista, or at any rate, essa aqui depois nós vamos olhar também, vocabulário importante, né? Whatever can be known to exist, ou qualquer coisa que seja que venha a ser, né, conhecida, né, must be in some sense mental. Então, qualquer coisa dessa que existe ou que seja conhecida que existe, deve ser de alguma forma mental. Né? Estar nas mentes. Então, this doctrine, which is very widely held among philosophers. Então, essa doutrina, né, aqui o pronome relativo que é, agora aqui um ponto importante, very, very widely held. Aqui é como se ela fosse difundida, né? Ela está presente entre os filósofos, né? Em duas partes que ela aparece aí. Então, it is very widely held among philosophers, has several forms. Several ali no sentido de diversas, várias. Né? And is advocated on several different grounds. Né? E ela ali é advocated de ser defendida, né? Em diversos planos. Né? Grounds aí no sentido de em outras bases, né? Também vai aparecer. Ground é outro termo aí que aparece em sentidos diferentes, né? Aqui é um several different grounds, né? Como motivos também, né? Enfim, por motivos diferentes. Então, de novo aqui, the doctrine is so widely held, né? A doutrina é tão difundida ali, né, entre os filósofos, and so interesting in itself, né? Tão interessante em si, o itself ali, pronome relativo, that even the briefest survey of philosophy, entenda o survey como pesquisa, normalmente survey aquele tipo de pesquisa que se faz perguntando pessoa em pessoa, entrevistando pessoas, né? Uma busca de informação, tá? Mas qualquer pesquisa aí na filosofia must give some account of it, account aí no sentido de explicação, tá? Então a mais breve pesquisa, né, o exame da filosofia deve oferecer alguma explicação sobre isso, ok? Tudo bem aí, pessoal? Quando eu passar para o próximo, se ficar algo não entendido, manda aqui para mim, que eu estou de olho aqui no bate-papo, tá? Se quiserem falar no áudio, pode abrir o áudio e falar também. Tem algumas estruturas aqui gramaticais que eu gostaria de comentar, recomendar, né? Ok, bom, aqui na primeira, só que o is used by different philosophers. Às vezes você está escrevendo lá no Word, ele recomenda, né? Ele põe lá, né? Passive voice, revise, rewriting. Ele implica um pouco com voz passiva, né? Então, acho que no inglês acadêmico é muito comum, tá? Então não preocupem com isso quando vocês estiverem escrevendo pro CACD, você escreveu lá, o Word ficou implicando, aí você, às vezes a pessoa vai lá e tenta evitar. Não é uma coisa que você necessariamente precisa fazer, não. Tá? Ok, agora ali, ó, we shall understand it by the doctrine. Então, shall, ele tem até uma ideia de futuro, né? Ali ele complementa a ideia de que devemos entender, né? We shall understand it by the doctrine, that whatever exists. Ele tem uma limitação, né? Você usa aqui com o pronome we e I.
né? Você não pode usar com todos os pronomes, isso não vai acontecer, tá? Então, devemos entender isso pela doutrina, né? E whatever aqui, qualquer que seja a coisa, né? Qualquer coisa que exista. Whatever can be known to exist. E aqui, olha, ficou aqui, whatever can be known. Qualquer coisa, ali o participe de novo, né? Voz passiva de novo. Então, realmente depende muito do tópico que você precisa trabalhar. Você pode utilizar ele sim, tá? Então, must be, in some sense, mental. E aqui, must, no sentido de que deve, e ele tem uma ideia interessante, né, de que deve ser. E, mas é importante você ter noção. Esse é um ponto fundamental, tá? Você deve ter noção dos verbos modais e o papel que ele desempenha. Ali ele está falando de uma probabilidade, algo que deve ser, mas não é uma informação que parte de você, né? Parte de alguma outra determinação. Tá? Diferente quando você fala com should. Should pode partir de um conselho pessoal. Tá? Inclusive, should eu recomendo. Vai fazer o resumo para a segunda fase? Não utiliza should, porque fica como se fosse a voz do autor. Tá? Ok. This doctrine, which is very widely held. Então, olha aqui, cuidado com which. Pelo seguinte, há uma tendência aí generalizante de utilizar that. Tá? Ele informaliza. Então, se você estiver utilizando um pronome relativo, falando de coisas, which, né? Então, você vai usar lá, which para coisas. People, você vai usar who. Time, when. Local, né? Place, where, tá? Então, utilize aqui, principalmente no texto acadêmico, né, no texto para o CACD, o pronome relativo aqui é adequado, né? Não coloque that num lugar desse, às vezes é possível, mas fica informal. E aí você perde por nível da linguagem, tá?